Bom dia! Hoje qual era o plano? Hoje é sexta-feira, hoje a ideia era ir para um caixa eletrônico, sacar dinheiro, porque a gente não tem dinheiro em espécie, e passear aqui pelo centrinho da cidade. Tá chovendo um pouquinho, mas a maioria do tempo é uma garoa bem fininha, e eu falei pro Thiago, vamos comprar um guarda-chuva e vamos dar uma passeadinha. Porque o centrinho ali eu queria daqui a um pouco ver alguma fruta, ver se por aqui existe alguma fruta diferente. Queria comprar o imã de geladeira, que outro dia eu tentei comprar e eu não tinha dinheiro em espécie. Vocês estão vendo a cara do Thiago? O que aconteceu? O que aconteceu foi que aqui no camping eles têm ali na portinha, na recepção, dizendo que a saída é às 11. Bom, nós ontem viemos aqui pro camping, a gente tava com pouca energia porque tá chovendo todos os dias. E a gente teria que deixar o carro ligado tantas e tantas e tantas horas pra carregar. E a diária do camping é 10 euros e aqui tem água e tudo mais, a gente já conhece, então a gente veio pro camping. Levantamos cedo, nos arrumamos, até o Thiago deu uma limpadinha ali no banheiro. Sentamos aqui, vamos sair. O carro não liga. Então, a gente já passou por isso tantas vezes. Lá em Antequeira, isso aconteceu uma vez. Depois, o mecânico veio e acabou dizendo que... quando não funcionasse, era só bater ali assim e pum, né? Aí isso aconteceu uma segunda vez. O Thiago tentou fazer isso, não funcionou. A gente chamou o mecânico de novo. O mecânico fez funcionar com essa batidinha ali embaixo do carro. Aí depois... o carro sem funcionar de novo. A gente acabou pagando mecânico para destravar o alternador. Não, o motor de arranque. Era o motor de arranque, verdade, desculpa. E o cabo que nós trocamos também era do motor de arranque. Aí acabamos também uma outra vez trocando o cabo do motor de arranque. E dessas vezes teve gente que nos ajudou, gente assim na rua, que a gente tava no estacionamento de motorhome, viu que a nossa bateria tava boa e verdadeiramente o problema era no motor de arranque. Ok. Acabou, a princípio, o dilema com o motor de arranque. Aí começou o dilema no nosso alternador. Então, depois que nós instalamos aqui esse booster, essa coisa que manda a energia do alternador para carregar as nossas baterias. Assim que nós fizemos isso, acabou matando a bateria da frente. Mas aí, ok, talvez foi a gente que acabou configurando meio mal. E aí a gente não levou isso muito a sério. Aí voltamos à mecânica e tal. Aí era o alternador que não tava mandando energia suficiente. A gente não sabia se era balela da mecânica ou se não era. Aí acabou que... Da mecânica que instalou o booster, né? Isso. Aí, numa próxima vez, deu problema no alternador. Fomos em uma mecânica que na primeira vez a gente tinha tido uma muito boa experiência. Nessa segunda vez não foi. Foi uma experiência nota 5. Não, nota merda. E aí então disseram que não tinha que trocar o alternador, porque tinha uma escovinha ali que ainda tava boa, que o melhor era trocar só uma partezinha ali, né, amor? Não, fizeram só limpeza. Limpeza que custou 152 euros, tá? Que fique claro, não é limpeza assim de 20 euros, né? Aí o Thiago perguntou, tá, mas não é melhor trocar? Não precisa trocar. Porque já tava fora, tiraram o alternador, é só botar um novo. Aí hoje a gente tá aqui no camping, então E o carro novamente não. E o carro não liga. E também parece elétrico, porque não gira nada. Liga as luzes, então não parece ser bateria. A possibilidade de ter matado a bateria aqui da frente, pelas coisas que a gente já viveu, são muito pequenas. É muito pequena. Então, deve ser o alternador, o motor de arranque. E a gente, assim, tá cansado. E a gente entende que ia dar problema num carro velho, então vai dar problema. Mas faz 3 meses. Só que a gente só tá 3 meses. Eu me sinto esgotado, porque... a gente já gastou uma pequena fortuna. O que fizemos? Temos uma pequena sorte de que estamos em uma cidade
que tem muita mecânica. Então, isso seria realmente muito mais complicado em um lugar que não tem. Nos faz pensar, não sei, não falei sobre isso ainda com o Thiago, mas me fez pensar que na União Europeia a gente tem guincho. Aqui a gente não tem guincho. Aqui o que a gente tem, aquele documento que a gente mostrou, ele é tipo DPVAT ou algo assim, é um seguro contra terceiros. Então se a gente bater em alguém, vai cobrir até um limite de valor o carro dessa outra pessoa ou dessas outras pessoas. Não o nosso, nada em relação ao nosso. Eu pelo menos acho que Albânia é um lugar barato. Não sei. Infelizmente vamos ter que descobrir. Eu já mandei mensagem pro mecânico, ele me respondeu. A gente mandou pra alguns. Eu mandei pra 5. Um me respondeu que não está na Albânia. E os outros 3 não me responderam. E um outro me respondeu dizendo que pedindo o endereço. Aí eu mandei o endereço e ele botou só ok. Aí também não sei se ele vem ou não vem. Ou também não quero ficar pressionando pra ele, tá, tu vai vir, não vai vir. E o Thiago vai lá com o tradutor, ver se é. Então, gente, é complicado, assim, mecânica em albanês. Eu mostrei aí um mínimo segundo do mecânico. Gente, o mecânico veio aqui, ele chegou aqui em 10 minutos ou menos. Mexeu, na verdade, ele fez assim umas batidas ali no motor de Ele testou arranque. a bateria, falou que a bateria tá boa, que o alternador tá bom, que era motor de arranque. E a ele gente já disse teve que problemas outras vezes. não vale a pena consertar, que é quando falhar, dar umas batidas Pega ali. um alicate na lateral dele que ele destrava e tal. A gente perguntou pra ele quanto, né, que assim, precisar. e ele disse que não, Free. nada. Aí a senhora aqui da limpeza veio trazer algo que ele tinha pedido antes. E aí ela disse, Albania is Albania good. Aprendi a falar obrigado, que é fale minderet. Fala Minderet. Então a gente tá só terminando de encher a água e tá indo embora. Então, imprevistos acontecem. Dessa vez foi muito fácil, muito simples. Gratuito, foi 10. Mas bom, gente. Sabe aqueles... Eu não vivi muito isso. O Thiago deve ter vivido mais. Conta aí, amor. Olha só. Sabe quando tu tem um carro muito velho, ou a tua família tem um carro muito velho, que tu tem que andar sempre com alicate, com arame, dar umas batidas pro carro funcionar? O nosso carro virou isso. Isso aí, sempre É com isso, alicate, um martelo, muito bom. A gente já tinha comentado que tem gente que fala italiano, o mecânico perguntou se a gente falava italiano. Eu vou pesquisar isso no chat GPT, porque hoje, pessoal, o chat GPT é vida. Eu vou ter que ir lá desligar a água. Mas eu vou lá pesquisar isso pra saber por que tanta gente aqui na Albânia fala italiano. Isso é bem interessante, mas já é assim, sei lá, a 5ª vez que alguém pergunta se a gente fala italiano. Então, claro, uma ou outra palavrinha ali a gente entende, né? Do italiano, mas a gente não fala nada de italiano. Mas bom, é interessante isso, então a gente se comunica com ele um pouquinho em inglês. Eu conversei com ele no sentido de motor de arranque. E ele entendeu. E alternador, ele disse que era motor de arranque.
saindo aqui do estacionamento, vamos dar uma voltinha, vamos mostrar pra vocês a cidade. Vamos ver Que a como gente conheceu um pouquinho só de motorhome mesmo. isso dirigindo aqui, né? A gente fez a voltinha aqui, mas é uma cidade bem legal. Isso, a gente também tem a obrigação de sacar dinheiro. A gente Ah, é precisa sacar verdade. pelo menos uma miséria de dinheiro, mas Isso. precisamos. Essa. Olha essa escultura gigante, gente. Não tem nem ideia o que quer dizer. Será que dentro de um lugarzinho assim não pode ter um caixa Pode ser dentro do eletrônico, mercado algo lá. É. Vamos Vamos pesquisar. atravessar ali. Vamos tentar achar um caixa eletrônico, pessoal. Porque eu procurei, eu uso um ATM, um aplicativo usado ATM P-Saver. Um ATM chamado aplicativo. E não dizia que tinha nada tão pertinho daqui. Isso. Ok. E é muito bom esse aplicativo porque ele fala também quanto custa. Quais as taxas? Quais as taxas, porque tem muito caixa eletrônico que não cobra nada pra sacar, nada mesmo, mas tem muito caixa eletrônico que cobra pra sacar, Uma então fortuna, às vezes. às vezes é bem caro, assim, sabe? Pelo que eu vi aqui na Albânia, em geral cobra 7, 8 euros pra fazer um saque. o saque. Então se tu vai Então, sacar, dói por na exemplo, alma. 20, 30, fica ruim, né? Tem que sacar bastante daí quando vai sacar. Mas vamos ver a realidade, vamos ver o que a gente encontra. Vamos ali no Spar, ali ver se tem... Olha aqui, ó. Achamos um caixa. Sacamos? Gente, aqui tem 30 euros. Essa nota aqui é novíssima, gente. É 20 euros. Eu não tenho condição de guardar 20 euros de Aqui, recordação. pra entender, é só tirar os últimos 2 zeros. Sempre os últimos 2 números são centavos, tá? Então, referente a aqui euro. tem mais E 10 euros. Então temos 3 mil. E o banco ali cobrou 6 euros pra sacar isso. 600 leques. Fazer o quê, né? Faz parte. Parece uma ruazinha bonitinha. Uns comérciozinhos. Tem... Outro dia a gente passou por aqui e gostou. É, Então vamos dar uma exploradinha. vamos subir aqui, ó. Mas, ó, isso aqui é uma coisa comum, tá? Lixo. Muito lixo. Não sei se a Albânia toda é assim, mas, por exemplo, Skoder. Descobriremos. Isso, Skoder, que é a cidade que a gente chegou e tá até agora aqui. É uma cidade com muito lixo. E muito cachorrinho de rua, tá? Infelizmente. Muito, ó. Vocês estão aqui vendo todinhos. Muito cachorrinho de rua, infelizmente, dá parte do coração da gente, mas... Olha as frutas. Olha essa Tamanhão da morango. maçã. Os morangos. Os morangão. E o cheiro de galinha. Acho que é 250. Aqui diminui, Alexandre. Ok. 250. Tá bem barato. Quer? Podemos passar na volta? Talvez ele não esteja. Ah, então, mas- ok. 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 Então a gente vai levar uns morangos, a Duda adora morango. O que é isso? Isso aqui é
É avelã? Não sei. Gente, o obrigado deles é muito grande. Tipo, é difícil. Deixa eu ver a moeda. Pra quem não sabe, eu coleciono moedas de países. Eu tenho já de uns 200 países que eu já passei. Eles nos deram essas notas aqui que a gente não mostrou ainda. Então deixa eu tentar aqui, pessoal. Ih, cadê a moeda? Vai. 500 e 200. É sempre umas pessoas. Esse aqui é Não, não é. Eu achei que era o nome. Ah, dá o nome dele, ó. De Kim Leck. E aqui tem Ah, não. Esse é o nome do Leck. 50 likes. Oh, olha os imãs. Muito bonitos. Ah, muito bonitos. Olha esse aqui. Bonitos, né? Muito. Com a bandeira da Albânia. Gostei desses tapetes também. Muito bonito. Então, pessoal, a gente vai ver qual imã a gente vai comprar e a gente já volta. Gente, eu voltei no lugar que outro dia eu Fala tinha ido perguntar sobre quanto custava os imãs. Isso. A senhora, a dona da loja, que é a mesma que me atendeu hoje, no outro dia ela disse que era 2 euros. Hoje, 3 imãs, ela cobrou 9 euros. Então foi 3 euros cada imã. Eu não vou discutir, É, não vamos brigar. mas não é legal. E a outra coisa foi assim, ó, pessoal. Vou filmar pra frente aqui. A gente deu uma nota de 2.000. 2.000. Então seria Era 900. Aí ela pegou, me deu 1.000 e ficou com os outros 100 na mão. Aí eu falei, fiz um gesto assim de que tá faltando, ela riu e me deu os outros 100. Então ela queria embolsar os outros 100 leques, então o outro 1 euro. Isso não foi legal. Mas tinha um tapete que a gente gostou bastante. Era um tapete feito à mão. Gente, Feito à mão. lindíssimo. Com No Brasil era um tapete assim, gente, de bastante. 200, 300 reais pelo menos. Porque Tranquilinho. muito trabalhado, muito detalhado. Isso. Aí a gente perguntou o valor, ela falou que eram 15 euros. 15 euros. Daí a gente Aí a falou. gente agradeceu, Isso. mas pra nós era caro, E falou né? que não pra nós não. Aí ela baixou pra 13. Aí a gente falou que não. Aí ela baixou pra 12. Aí a gente falou que não. Daí quando ela me deu o troco, que ela me deu os 11, ela pegou e falou que, sim, o tapete por esses 11. Daí a gente pegou e falou que não queríamos. Até assim, ó, pessoal, pelos 11, a gente iria até pensar. Mas pela questão dela ter ficado com os 100 lá, a gente não curtiu, a gente ficou meio puto. Um valor diferente. Exatamente. Eu não gostei. Porque se ela tivesse cobrado os 600 leques, que era 200 leques por cada imã, e não tivesse embolsado 100 ali que ela queria embolsar, a gente até ia pensar daqui a pouco em fazer uma proposta de 10, um pouco 10 uma coisa assim. Eu pagava naquele tapete. Mas pela questão de que ela fez isso, a gente decidiu que não. Agora a gente vai decidir se a gente continua caminhando, porque a chuva apertou pra caramba, pessoal. Tá chovendo muito. Não tem mais Vamos muito atravessar. mais o que fazer. Daí seria mais pra lá, a gente vai Porque as feirinhas... pensar. As feirinhas não tem. Isso não Só acontecendo. tinha esse único senhor vendendo. Isso aí. Estamos de volta. A chuva apertou e a gente tava bem na frente do estacionamento. Então, E a gente pagou o estacionamento aqui por 3 horas e eu acho que, tipo, a gente usou meia hora no máximo. A gente decidiu voltar pro carro. Ficar um pouquinho aqui Ficar pra um tentar pouquinho. amenizar a chuva. O gasto- Mas vamos mostrar uma coisa. A gente comprou morangos, vocês viram. Isso. E a gente comprou os imãs, a gente não mostrou pra vocês. Esse imã aqui a gente comprou pra nós.
A gente comprou imã. Então a gente achou ele bem bonitinho. Isso aí. Não foi muito caro. Claro, um preço diferente do que tínhamos falado. mas- Exato. Mas... Isso é assim, ó, gente. Eu acho que mais uma vez isso lembra o Brasil. Ah, não fala o idioma daqui? Ah, então pra ti custa não sei quanto. É tipo assim, outro dia, eu conversando com uma amiga minha do México, e ela disse, a melhor água de coco que eu já bebi foi no Brasil. Foi... O que foi que ela me falou? Eu lembro que ela falou que o melhor milho e a melhor água de coco que ela já consumiu foram no Brasil. Um foi em São Paulo, outro no Rio de Janeiro, eu não lembro qual era qual. Milho do Brasil, milho de praia, milho tem na gosto de praia. Aí eu perguntei assim pra ela, tu lembra quanto foi a água de coco? Ela disse, eu não lembro, faz uns 2 anos. E ela é uma pessoa assim que tem uma excelente condição financeira, né? Mas eu disse pra ela assim, um coco no Brasil... se, por exemplo, estão cobrando uns $10 pelo coco, já estão se passando. Se é mais que isso, então nem se fala. Eu nunca vi isso. Mas, se eu não me engano, acho que o coco ela falou no Rio de Janeiro. E aí eu pensei, poxa, Rio de Janeiro, as coisas são um pouco mais caras, ainda mais pro turista. Abusam um pouco. E eu acho que o máximo que eu paguei num coco foi uns R$30. Mas aí é isso. Aí ela disse, eu nem lembro. E, bom, que bom, gente que vive numa realidade que, tipo, quanto custa? Tá, eu pago. Mas, bom. Então, assim, o povo brasileiro é um pouco oportunista em relação a isso. Eu falo isso pros meus amigos estrangeiros. Bom, gente, pra quem não sabe, a minha vida é basicamente com estrangeiro. Falando com estrangeiro aí todo dia. Tudo. Então, eu sempre falo essa questão do Brasil, assim, tipo, se tu não se sente ainda muito seguro com teu sotaque, com teu português, fala a mínima de palavra possível. Porque se perceberem teu sotaque, perceberem que tu não é de lá, vão cravando a faca, vai sendo cada vez mais caro. Exatamente. Então, essa é uma parte negativa da nossa cultura e eu acho que aqui na Albânia é bem A gente já escutou, por exemplo, que o sotaque do Sul, se tu chega no Rio de Janeiro, os caras te cobram mais. Cara. Tem que falar que nem eles pra... Lá em Floripa... todo ano, lá em Floripa, todo ano saía notícia de assim, o restaurante tá na praia tal, que aplicou um golpe em chileno e cobrou, tipo... argentino. Isso, um prato de batata frita, assim, pequeno, R$150. Coisas assim. Aí o estrangeiro muitas vezes se liga, não sei se fala com alguém às vezes, ou algo às vezes assim. paga e vai se ligar 1, 2 dias depois. E aí vai, denuncia e a polícia vai investigar. Ou pelo menos a parte da notícia que nos mostra, né? Quantas denúncias será que tem e a polícia não investiga? Eu não sei, mas isso eu não posso dar opinião. Mas, então, a nossa cultura é assim e pelo visto deles é assim. Então, cada vez eu me sinto mais, não sei se tipo Brasil ou América Latina. É bem América Latina. As pessoas são mais simpáticas. Mas tem que chorar preço. Elas vão dando porque desconto. A mulher deu desconto pra caramba. E a gente não chorou, a gente só agradeceu e disse que pra nós era caro, que a gente era do Brasil. E ela foi baixando. Mas essa desonestidade eu não gosto, sabe? Pensa assim, a gente tá em um país, eu não sei se todo o leste europeu é assim, que número é número que a gente conhece. Diferente de alguns países, às vezes, se eu não me engano, é em mandarim, que número é diferente. Tem. Mas, bom, tem alguns idiomas que os números são diferentes. Na maioria, que bom, os números são iguais. Mas, imagina ali, custava 900 imãs. Aí a gente pagou 2.000. A pessoa deu 1.000. Muitas vezes a gente nem confere o troco e sai andando. Ela embolsa 100. Que chato quando isso acontece. Então, eu sou muito contra isso. Eu, desde pequena, aprendi muito com meus pais que dinheiro é um tema importante, é um tema sério que precisa de clareza e transparência. Então, dinheiro, a gente, antes de pagar, a gente confere, a pessoa quando recebe, confere. Porque depois, gente, dinheiro não tem nome, depois não tem choro. Agora a gente vai voltar lá pro mercado aquele que a gente falou, que a gente gostou, que o senhor foi bem legal.
durante esse final de semana a gente vai se arriscar a ir pra algum lugar, porque, ai, gente, com chuva, passear fica tão mais difícil, sabe? E a gente pesquisou um negócio que a gente não sabia. A gente veio pra Albânia porque a gente teve a impressão de que a Albânia era sol. E mais que isso que o Thiago vai dizer, a gente veio pra Albânia sem saber quase nada da Albânia. Isso. Religião, dinheiro, poder de compra, perigos. A gente já sabia que aqui era mais barato. A gente sabia que era mais barato, provavelmente um pouquinho mais perigoso. Que Tirana, como capital, devia ser um pouco mais perigoso. É. E foi isso. Então, mas a gente tinha a impressão de que aqui ia ser sol, 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 sol. E pessoal, é só chuva. E o lugar que a gente ficou, em todo o tempo que a gente ficou na Europa, que a gente ficou, que pegou mais chuva, foi em Antequeira. Então, é complicado, pessoal. É mais difícil, assim, a vida com chuva. Mas faz parte, né, gente? Nem tudo são flores, nem sempre a gente vai ter dias de sol em todos os contextos dessa frase. Isso. Mas então, bom, vamos lá, Por isso lá que a no gente não sabe se a mercado. gente vai ficar lá tanto tempo, né, no mercado. Porque se não tiver dias de sol, a gente precisa de Isso. bateria. E se tiver bateria, a gente precisa de um lugar. Mas, de verdade, eu vou usar uma frase que eu vi uma vez no Casamento às Cegas que tinha no Brasil. Tinha uma participante que falava isso. Ah, esse problema eu deixo pra fulana do futuro. E eu vou dizer exatamente isso. Esse problema eu deixo pra Eduarda do futuro. A Eduarda do futuro, gente, hoje é sexta. Tipo, a Eduarda de domingo, a Eduarda de segunda. Aí a Eduarda vê o que faz. Mas a Eduarda hoje de sexta-feira, que se molhou bastante na chuva. E essa semana... Gente, eu não sei o que aconteceu comigo essa semana. Eu trabalho de segunda a quinta, isso de forma nenhuma é algo pesado. Mas como eu tava destruída essa semana, eu acho que foi porque a gente, na semana anterior e na anterior, a gente rodou tanto e trabalhou tanto, e rodou tanto e trabalhou tanto, e caminhou tanto, e se estressou tanto, que eu acho que acabou passando aí isso, e essa semana eu tava podre mesmo, assim, destruidora. Então hoje eu ainda tô cansada. Eu gosto de tirar, a gente sempre gosta de tirar pelo menos um dia do nosso final de semana pra descansar. Plenamente não existe, mas o máximo possível, né, amor? E assim, a gente trabalha de segunda a quinta, pessoal. Ah, mas só de segunda a quinta em 3 dias. Mas na verdade, de segunda a quinta a gente faz horário como se fosse segunda a sexta. Porque a Duda trabalha 10 horas por dia e eu são 11 horas por dia. Ah, é que nem um trabalho normal. Tem que trabalhar o tempo todo essas 10. Não, tu vai lá, toma um cafezinho, tu vai no banheiro, toma uma água. Mas são 10 horas de compromisso, então basicamente como se fosse segunda a sexta. E daí cansa bastante. E cansa o que eu falei antes, mas eu não expliquei muito. Coisas que uma casa normal, gente, uma casa normal, desde que tu pague a conta d'água, tu abre a torneira e sai água. Aqui, tu abre a torneira e sai água por 15 minutos. E acabou. Tcharam! E aí, se tu encontra um lugar que tem água pra te recarregar, legal, mas o teu depósito de água suja tá cheio. Então tem algumas coisas Olha, assim. isso é normal, as máquinas tudo na rua. Aham. Isso é normal.
Isso é uma coisa que em uma casa é muito diferente. Aqui não é. O nosso porta-pote que é super grande. Comparado à maioria de outros que a gente já viu em motorhomes. O nosso porta-pote, eu diria que ele dura assim... Depende. 3, 4, 5 dias. Depende do que a gente comeu. Mas é isso. Não é uma Não, ele semana. dura uns 5 dias no máximo. Eu acho que uma semana já é assim o limite do limite do Não, limite. ele já durou uma semana. Já? Aquele dia que saiu que eu quase não consegui carregar, ele durou uma semana. Mas aí suja mais, tipo, pra tirar as Pra coisas ali de limpar é dentro. difícil. Ficar mais pesado. As coisas aqui são muito diferentes assim do que a gente tá acostumado. A gente tá gostando muito. A gente não se sente inseguro. Claro, atenção, né? Essa atenção precisa sempre. Ah, mas eu tô no país mais seguro do mundo. Atenção sempre, gente. Então aqui a gente se sente razoavelmente seguro, sim. Porque em todo lugar do mundo tem oportunista e todo lugar do mundo tem gente de mato. Exato. Então, Então, bom, vamos seguindo aí o nosso caminho. Que daqui a pouco a gente tá lá no mercado.